Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou escuro da noite. A imaginação é a nossa melhor amiga contra a solidão. Clarice Lispector. Sejam bem-vindos ao nosso curso Inteligência Emocional. A vocês que já assistiram os 3 primeiros módulos, vocês que estão aqui hoje e desejam saber mais como lidar com a solidão. Vocês que pretendem conviver, ter uma convivência saudável com a solidão. Então é sobre isso que nós vamos falar no nosso 3º módulo. Eu vou mostrar para vocês que dependendo da solidão, ela pode ser positiva, ela pode nos ajudar a crescer, ela pode nos ajudar a amadurecer. E você sabe lidar com a solidão? Como você convive com a solidão? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre a solidão é que nós podemos estar no meio de um monte de pessoas, nós podemos estar numa multidão e nós podemos nos sentir muito só. Nós podemos estar sozinhos em um local e nós podemos estar nos sentindo preenchidos, satisfeitos. Então, de fato, o que é a solidão? A solidão é um sentimento de vazio interior, um sentimento de que tudo dentro de nós está vazio, que precisa algo para completar, que eu não consigo lidar comigo mesmo, eu não consigo ficar sozinho comigo, me relacionar comigo. E a solidão, ela pode ser provocada, primeiro, por uma dificuldade de relacionamento. A pessoa pode ter muita dificuldade de relacionamento, por exemplo. O segundo ponto é que a pessoa pode sim sentir esse sentimento de vazio interior, que necessariamente não é bom. Por quê? Porque ela sente um vazio, uma insatisfação, e isso corrói a pessoa por dentro. E a solidão, ela pode também vir de uma exclusão social. A pessoa tem medo de julgamento, de como as pessoas vão vê-la, ela se sente meio que excluída, ela não consegue estar naquela tribo e por isso ela cai numa solidão. Então são 3 fatores que de fato nos leva a um sentimento de insatisfação conosco mesmo, um sentimento de não preenchimento e que gera em nós e provoca em nós muitas coisas. Agora nós temos um fator externo, que é o isolamento em função do vírus, do coronavírus. Então nós temos aí o isolamento, que é um fator externo que nos leva a viver uma solidão ou pode nos levar a viver esta solidão. Lógico que a solidão, a palavra em si conhecida como esta dor profunda, só quem tem esse sentimento ou já passou por esse sentimento e com toda certeza, cada um de nós já passou em algum momento, é uma dor muito forte, dói lá no fundo. Às vezes a solidão, que começa lá na infância, imagina a criança, quando você pode ter ocorrido com você, se perdeu do pai no shopping, numa loja, e daqui a pouco parece que desaba o mundo, você se sente só, começa a chorar, sente uma dor, e que às vezes muitas crianças ainda carregam isso pela vida, por ter ficado um período perdido dos pais. Pode ser uma dor de uma separação, quando o casal se separa, uma dor da perda, e aí você sente aquela dor profunda, a dor de não poder encontrar a pessoa querida, estar com ela, abraçar das pessoas que você ama, tudo isso provoca uma dor. Lógico que a solidão, se nós não deixarmos que esse sentimento, que começa com esse pensamento negativo e que vai nos tomando, se nós nos deixamos tomar por ele, o que ele pode provocar, A solidão, ela pode estar provocando em nós estresse, a ansiedade, até uma baixa imunidade, O nosso corpo sente com isso, Aquele sentimento que tudo está ruim, E começa, de fato, a prejudicar até nos dar insônia, prejudicar o nosso sono, Então, causa vários prejuízos. Então, a grande questão é como lidar com a solidão, que é o ponto-chave que eu quero trazer para vocês e ajudar vocês nisso. Antes de entrar profundamente nisso, e eu quero aprofundar assim nisso e trazer dicas especiais para você, eu quero trazer uma pesquisa da BBC Experiment, que foi feita com mais de 55 mil pessoas sobre a solidão. Olha que interessante. Primeira coisa, a gente quando fala em solidão, a gente fala muito dos idosos, E lembra, os idosos, Mas o sentimento de solidão, ela não é próprio apenas dos idosos ou deles, Ou anexar. A solidão está ligada aos idosos. Primeira coisa que tem que cair, a primeira ideia que tem que cair é isso. E nessa pesquisa,
que eles fizeram, o que descobriu que jovens entre 16 a 24 anos sentem mais solidão do que a média do público em geral, que o maior nível de solidão estava nessa faixa, né, da adolescência e para o início da juventude, né? Por quê? Justamente porque esses jovens estavam ainda descobrindo o que queriam da vida, né? E o que lhes gerava prazer, alegria, né? E não tinham um sentimento de satisfação com a vida. E cada vez mais, né, com as relações interpessoais que não estão ficando tão profundas, às vezes são tão superficiais, acaba que esse sentimento também está presente neles. O segundo ponto é que 40% achavam que a solidão era positivo. E desses 40% que achavam que a solidão era positiva, apenas 30% sentiam solidão. Ou seja, que havia algo positivo na solidão. E que eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Terceiro ponto é que as habilidades sociais não são melhores ou piores que a média em quem dizia-se solitário. Porque nós entendemos que às vezes a habilidade social naquelas pessoas, né, ele é muito tímido e por isso que ele fica só, na verdade não é uma verdade, né? Então esse é um outro ponto chave para que a gente possa compreender a solidão. Às vezes é um sentimento que toma a pessoa, né, principalmente, né, pela exclusão social, por ela não encontrar tribo, relacionamentos interpessoais verdadeiros que levavam a não exercer essa habilidade social. Quarto ponto é que muita gente dizia assim, no período de inverno, que tudo está mais tenebroso, né, a solidão está mais presente, a gente tem aquele sentimento, e não é verdade. Normalmente o verão é onde que as pessoas se sentiam mais só. Por quê? Porque aí vinha férias, as pessoas viajavam, havia um sentimento de distanciamento, as pessoas se dispersavam mais, né? Então aí esse sentimento era mais presente. É como dizer um feriado que parece que está tudo parado, você está só, né? E se você não sabe conviver com você mesmo, então aí você sente mais este sentimento de estar só, de esvaziamento interior. O quinto ponto, de que quem está sozinho não tem empatia, né? Não consegue ter o sentimento de empatia, fazer disso uma habilidade. Isso não é verdade, às vezes tem empatia sim, às vezes apenas ele não consegue gerar essa empatia. Então são alguns pontos para a gente derrubar alguns mitos importantes. Agora eu quero trazer para você o mais importante disso tudo, do nosso curso aqui, que eu quero que você preste muita atenção. Vou falar nessa palavra que ela é chave, tá? Solitude. O que é a solitude? É a capacidade de cultivar uma amizade com você mesmo, de gostar de você, de ter uma estima com você, de nutrir um sentimento de confiança e aí gerar a saúde mental necessária para você. Então, cada um de nós somos um ser único, especial, particular. A solitude, diferente da solidão, né, é este sentimento de você conviver com você mesmo. Qual que é a grande dificuldade hoje? A grande dificuldade, sim, é você conviver com você. É a pessoa conseguir ficar sozinho com ela. É a pessoa conseguir cultivar, ter um diálogo produtivo com ela mesma. Conseguir contemplar o belo que existe na vida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nesse período de pandemia, é uma oportunidade única para a gente viver essa solitude, essa palavra que você não vai esquecer. Então, a partir daí, a solidão passa a ser positiva. Por que ela passa a ser positiva? Porque você aprende a conviver com você, fazer um diálogo produtivo com você. Então, se você não aprender a conviver com você, não ter uma amizade verdadeira com você, não passar tempo sozinho com você, você não vai aprender a crescer, a cultivar um desenvolvimento, um autoconhecimento, um crescimento pessoal. Muita gente fala assim, eu não consigo ficar sozinho. Mas você precisa aprender a ficar sozinho. Você precisa ter aquele momento que você vai ficar sozinho com você. Você pode ser casado, pode ter o seu namorado, pode ter o seu filho, mas você precisa passar aquele tempo que é positivo, que é aquele tempo que você passa com você mesmo. E você vai ter tempo para pensar sobre você. Alguns exemplos, né? Você pode avaliar os seus sentimentos, as suas emoções. Como eu estou me sentindo agora nesta pandemia? O que eu estou pensando? Como é que foi meu dia hoje? Como é que eu convivo comigo mesmo? Como que eu posso contemplar a natureza? E olhando para a natureza eu posso contemplar a beleza de Deus, eu posso pensar sobre coisas positivas, eu posso pensar sobre como eu estou vivendo sobre determinada situação, como eu estou vivendo sob determinado ponto de vista, né? Então você começa a se questionar, a capacidade de questionar a si próprio, a capacidade de se conhecer, de entrar a fundo, de mergulhar em você. Então aí esse sentimento passa a ser positivo.
Então, cultivar isso é importante. Ter tempo para você. Ter tempo para você cessar, como a gente fala, né? Ter tempo para viver esse sentimento, porque senão, esse sentimento de angústia, esse sentimento de inquietude que eu nunca paro, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo algo, eu tenho que estar o tempo inteiro, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Que não dá tempo para nada. Uma das questões que a solitude pode nos ajudar é nos relacionamentos interpessoais profundos, né? Nós hoje vivemos, às vezes, com a onda da internet, né? Às vezes ali tem horário do almoço, eu estou na rede social, tem um tempo no carro, eu preciso estar ouvindo barulho. Então isso não me deixa ter um relacionamento interpessoal, primeiro comigo mesmo, eu me aprofundar em quem sou eu, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, no meu crescimento. E eu acabo, com essa vida agitada, eu acabo não me percebendo, eu acabo não me conhecendo, contemplando o belo que eu sou. E vendo até quem sou eu, né? Então esse sentimento de solitude nos ajuda a crescer, gente, nos ajuda a amadurecer. E aí eu vou trazer algumas ideias positivas para você aproveitar este momento e aprender a ter essa solitude, né? E a crescer na vida e ver a solidão como algo positivo. Lógico que a solidão, quando ela leva a uma angústia, quando ela leva a uma depressão, porque eu fico tão dentro de mim, eu fico só dentro de mim, né? E fico remoendo tanto esse sentimento de dor e de angústia, que me gera tanta ansiedade, me gera todos esses sentimentos que trabalham a minha mente e o meu corpo de maneira negativa, ela acaba levando a uma depressão. E lógico, em situações extremas é preciso procurar um especialista, mas essa solidão da qual nós estamos falando, ela é positiva, chamado de solitude, que vai nos ajudar a crescer, a amadurecer, a desenvolver, né, como pessoa. Então, cultivar aquilo que eu sou, cultivar quem eu sou. No primeiro ponto, algumas coisas que eu trago para vocês que são importantes, né? A capacidade de meditar, a capacidade de orar, de meditar. Meditar, e essa meditação ela pode acontecer 5, 10, 15 minutos da sua vida. Faça a experiência de 5 minutos. Então, durante a sua manhã, quando você acordar, fazer essa experiência da meditação da sua vida. Ou à noite, antes de você dormir, meditar como foi o meu dia, o que tive de positivo, o que poderia ter melhor, como que eu agi naquela situação, como eu estou pensando sobre isso, como que eu poderia pensar diferente sobre isso de uma maneira mais positiva. Eu tenho muitas experiências de meditação, de oração, já tive a oportunidade de passar 30 dias em retiro de silêncio espiritual, e outros retiros que me ajudou muito, e isso daí me ajuda a falar isso que eu estou falando para vocês, porque eu pratiquei isso na minha vida e pratico, né, essa experiência de contemplar o belo, e isso me faz crescer e amadurecer muito, né? Então, às vezes, por exemplo, se eu estou almoçando sozinho, muitas vezes eu estou ali almoçando e estou contemplando, estou meditando, né, sobre aquela experiência, para ver se a minha mente, né, ela se aquieta, porque às vezes ela está tão agitada, que às vezes provoca até uma dificuldade de dormir, né? Então, eu tenho que parar e meditar, né? Às vezes, na própria experiência de se alimentar, eu vou fazendo a experiência da meditação, de compreender, né, como a beleza, né, daquele alimento, de onde ele vem, as pessoas que participaram daquela cadeia, daquele alimento, por onde que ele passou, né? E qual que é a experiência de me alimentar? Do que eu estou precisando me alimentar agora? Que tipo de ideia nova? De palavra, né? Às vezes você pega uma palavra, né, como solitude. O que é essa palavra? Cultivar a mim mesmo, né? Dialogar comigo mesmo, né? Fazer as pazes comigo mesmo, sentir harmonia comigo mesmo. E vou trabalhando essa palavra dentro de mim. Gente, essa é uma experiência muito profunda de mergulho interior, que ajuda a gente a crescer, né? E que faz com que a gente sinta paz, harmonia conosco mesmo. Então essa é uma experiência bacana. Ler, ter no livro um amigo, né? E aí ter uma leitura profunda, uma leitura tranquila, uma leitura que ajude a você a crescer. E o próprio livro vai te ajudar a aprender coisas novas, ver um bom filme. Escrever, por exemplo, vocês sabem disso, que me acompanha, sabe que eu adoro escrever, né? Escrever sobre um assunto do seu interesse, escrever sobre algo que você viveu durante o dia, até te ajuda na meditação. Você faz a meditação, então escreve sobre aquilo que você meditou, né? Tem um caderno, né? Chame aquilo de caderno da meditação, a própria caminhada de 30 minutos durante o dia. Agora, os contatos, gente, ele tem que ser com interesse profundo. Uma das coisas que vai nos ajudar nessa solitude
é a gente ter verdadeiramente amigos, né? E aí procurar grupos de interesse, pessoas que pensam, que têm grupos de interesses comuns ao meu. Mas não ficar na superficialidade, como muitas vezes nas redes sociais nós temos, né? Mas entrar numa amizade profunda. Eu vi uma experiência de uma pessoa que, para vencer a solidão, ela encontrou na rede social um amigo, uma pessoa que tinha interesses comuns como ela, e os dois estão se relacionando, né, via rede social nesses períodos, comentando os assuntos, conversando, né, dali nasceu uma amizade profunda. Mesmo pela rede social você pode, né, encontrar pessoas que têm interesses mútuos, para se você se sentir parte de uma tribo, de um grupo, mesmo que seja apenas uma pessoa ali naquele momento, né, mas você vai criando uma amizade que seja mais sólida, mais forte, né? Assim, a gente vai conseguindo fazer relacionamentos pessoais, interpessoais mais profundos. Outra coisa, um animal, sim, um animal nos ajuda. Quem gosta de ter um cachorro, um gato, um passarinho, cuidar de animais, ter esse cuidado, porque ali você vai brincar, vai conviver, vai interagir, isso ajuda. Trabalho voluntário, gente, né? Como um trabalho voluntário ajuda, algo que você gosta de fazer, seja ligado a animais, seja ligado a pessoas, seja ligado à natureza, ou cuidar, né? Por quê? Porque isso te coloca em um grupo de ajuda, porque te faz você sair de você, te dá uma sensação de bem-estar e de satisfação. Então, se você conseguir fazer isso, vai te ajudar bastante. Nesse período, você pode fazer trabalhos voluntários de outra maneira, ajudando, né? Tem tantos grupos aí, pessoas ajudando, pessoas que são pobres, que são moradores de rua, né? Você pode doar alimentos, você pode doar algum valor, né? Doar suas ideias, né? O seu conhecimento, mesmo de onde que você esteja, da sua casa, né? Você pode fazer isso, você vai ter essa sensação de bem-estar, de estar participando de algo que dê sentido, sabe? Que seja algo que dê valor para você. Então isso faz a gente crescer e amadurecer. Resgatar projetos, pode ser que você tenha um projeto que precisa ser resgatado, alguma ideia, algum sonho que você tenha. Então comece a escrever sobre esse projeto, comece a conviver com esse projeto, né? Comece a planejar, traçar esse projeto, né? Isso vai te dar sentido de missão, isso vai te dar sentido de direção, isso vai te entusiasmar por dentro, né? Isso vai te levar para frente, né? Agora, vamos pensar o seguinte, e se formos nós que estivermos numa situação de ajudar o outro que está na solidão? Gente, a melhor forma é ouvir, é escutar. Mas não é ouvir e escutar de qualquer maneira. Como é que você pode ajudar as pessoas que estão numa situação de solidão? A sua solitude de ajudar essa pessoa é ouvir, escutar genuinamente, verdadeiramente, deixar que as palavras do outro, que a história do outro, que a dificuldade do outro chegue à sua tela sem julgamento. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação até de sofrimento e ela começa a contar para a gente, não preocupa com isso não, a gente começa a dar conselhos. O que mais a gente pode fazer neste momento? É escutar. É entrar na história do outro, deixar que a história do outro penetre na minha mente, né? É sentir a dor do outro, sentir a dor daquela história, daquela dificuldade que ela está me contando, sem julgar, apenas escutar verdadeiramente, demonstrar genuíno interesse. Porque se eu começar a dar conselho, falar, não preocupa com isso não, deixa para lá, né, como se eu não me importasse muito com isso, eu não vou ajudar e ela vai continuar a sentir só. Então, sem fazer nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, escutar verdadeiramente. E a arte de escutar é se fazer presente, olho no olho, estar ali com o outro, né? Sem julgar o outro, mas ajudar o outro a crescer. Este é um ponto fundamental para poder ajudar o outro que está numa situação de solidão, que está numa situação de sofrimento. A capacidade de escuta, gente. Então, sem julgar e, de preferência, sem interromper o outro durante a fala. Deixa ele contar a sua história, deixa ele expor. Inclusive, fazer perguntas explorativas, demonstrando curiosidade, demonstrando interesse, demonstrando que você se importa verdadeiramente com aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele está sofrendo, né? Então, a forma de superar a solidão, de lidar com a solidão, é a forma de lidar com você mesmo, de lidar com o seu eu, de lidar com aquilo que você é, com quem você é, né? Então, muitas vezes eu também faço a experiência, uma das coisas que eu gosto, né, tenho feito, né, esses dias, é sair de bicicleta e cultivar a natureza, a serra aqui onde que eu moro. Adoro ver a natureza, adoro contemplar a natureza, adoro contemplar o belo, né?
Isso me faz, por alguns instantes, né, nesse processo de contemplação, né, olhar para dentro de mim mesmo, né, e ver como a vida é bela, como a natureza é bela, né, sentir de novo o canto do pássaro, né, sentir a borboleta que passa, né, ver ela com aquelas asas abertas, livre, e pensar sobre a minha liberdade interior. A minha liberdade interior. Porque há tantas prisões, né, e às vezes a solidão é isso, né, ela nos deixa numa prisão, né, mas a solidão ela pode ser positiva se ela ser usada como ferramenta e instrumento, né, de libertação, de liberdade interior, de solitude, né, a solitude que me faz cultivar aquilo que eu tenho de melhor, porque isso vai me dar o que? Estima, né, vai me fazer vencer muitas vezes a baixa estima que eu tenho em relação a mim mesmo. Então hoje, nesse mundo tão corrido, é preciso parar, é preciso parar. É preciso contemplar, é preciso meditar, é preciso aprender a conviver com a pessoa mais importante, que é você mesmo. Porque se você fizer isso, você vai ter um aprendizado, você vai ter um amadurecimento interior, você vai crescer, você vai amadurecer, isso vai te levar para frente, isso vai te tornar uma pessoa melhor, isso vai te tornar um ser humano melhor. Então sim, é aproveitar este isolamento obrigatório, né, para fazer dele uma solitude, que é a solidão voluntária, né? Uma decisão, uma escolha de passar sim os seus momentos com você mesmo, o tempo com você mesmo, né? Para você poder crescer, para cultivar você, para fazer as pazes com você, para te ajudar a amadurecer na vida e para fazer de você essa pessoa que você é, essa pessoa que melhor é. Agora eu quero terminar com um poema do Paulo Coelho. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença, quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre a água. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Às vezes, usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Esse poema de Paulo Coelho nos mostra tanto, né? Então, quanto a solidão pode nos ensinar o valor da convivência. Pode nos ensinar o valor da convivência primeiro conosco, com os outros e, sobretudo, com Deus. E para isso, assumir essa autorresponsabilidade da sua vida, né? O que é a autorresponsabilidade? Essa capacidade de assumir a responsabilidade da sua vida começa nesses momentos de solitude, onde que eu estarei comigo. Eu estarei aprendendo a crescer, a amadurecer, a ver o valor da minha pessoa, o valor do silêncio, o valor de contemplar o belo que está presente em mim, na natureza, nos outros e em Deus. Gente, estou muito animado com esse curso, né? Muita gente falando, né? Nós temos várias pessoas inscritas e estou muito feliz em você estar aqui. Então, que você faça da solitude um grande momento de crescimento para a sua vida, tá bom? Te espero no próximo módulo, né? Os outros módulos que estão fantásticos, tá bom?